Olá pessoal, vamos para mais uma história para o Banco de Histórias, mas depois da vinheta. Então, a história que eu vou contar hoje, vocês vão brigar comigo, mas com razão. Mas antes, respira, respira, respira. Coisas de menino, né? De moleque. E eu aprontei muito, muito mesmo. E muitas das minhas presepadas deram até prejuízos. Eu ganhei do meu avô, uma vez, um binga. Para quem não conhece, vou colocar a foto aqui, ó. Igualzinho esse aí. Tinha dois negócios de pedra, né? Era amarelinho, né? E eu não sei nem por que meu avô foi dar aquilo, né? Era tragédia contada. E um certo dia eu indo para a escola, tinha dado uma seca parecida com essa que nós vivemos aí esses dias atrás. E eu indo para a escola, eu devia ser umas 11h30 mais ou menos, porque eu estudava das 3, aliás, do meio-dia às 3. E naquela época tinha 3 períodos escolar. O da manhã, depois tinha o meio-dia às 3, que era o meu, depois das 3 às 18. E eu indo para a escola, do meu lado direito assim tinha uma fazenda, uma invernada. E estava até branco aquilo, sabe? Tão seco que estava aquele capim. Então eu olhei para um lado, olhei para o outro, me agachei assim perto da cerca, arrumei um capinzinho, peguei aquele isqueiro e taquei fogo ali. E fui para a escola. Quando eu voltei da escola, à tarde, eu logo vi que cerca não tinha mais. Tem uma cerca tem aqueles pau mais fino e de cada distância tem um bem grosso, que é chamado de mourão. Ainda tinha alguns deles que ainda estava queimando ainda. E em seguida eu encontro com um retireiro. E esse retireiro, a cavalo, bravo que só vendo. E eu, na maior cara de pau, no maior cinismo, cheguei nele e perguntei: o que aconteceu? Então ele, muito bravo, soltou um palavrão, ou seja, me xingando, que tinha tacado fogo ali na fazenda. E eu então fiz aquela cara de espantado, né? Nossa! Aí eu peguei e falei: se o senhor tiver um cavalo, porque o gado, os cavalos, escaparam todos, fugiram, né? E fugiram para as plantações dos vizinhos. Ali tinha feijão, tinha arroz, tinha milho, tinha horta, e espalhou tudo. E eu falei para ele: se o senhor tiver um cavalo, eu vou ajudar o senhor. Ele me arrumou um cavalo, inclusive esse cavalo, eu ainda vou voltar a falar dele aqui. Então eu montei naquele cavalo e fui com ele e saímos capturando gado na redondeza, cavalos. E quando eu cheguei em casa, e ele inclusive foi junto comigo, meu pai já queria me dar um couro por conta do horário. Aí ele
interferiu. Não, faz isso com o menino não. Esse menino me deu uma força, me ajudou com só vendo. Porque um 3 pontinhos soltou, tacou fogo lá na fazenda, queimou tudo, escapou o gado, escapou os cavalos. E deu o maior trabalho para poder recolher. E ele me ajudou muito. Bom, o prejuízo que eu citei há pouco foi que a vizinhança, por conta do prejuízo do gado, a maioria deles processaram a fazenda e eles tiveram que pagar a indenização. Veja só, meu pai, conforme eu disse para vocês, ele era filho único e quando eu me mudei para São Paulo, em 1984, eu sempre procurei convencer ele a se mudar também para São Paulo, mas ele nunca quis. Isso até 2002, quando a minha avó faleceu, logo depois da Copa do Mundo, em 2002. E quando foi em dezembro de 2002, aí ele resolveu se mudar para São Paulo e foi morar na minha casa. O meu pai foi um homem assim, que sofreu uma mudança incrível quando a velhice chegou. Apesar que, quando ele faleceu, ele tinha a minha idade hoje, 65 anos. Aliás, acho que nem 65 ele tinha 64. Isso foi lá em 2003. E aquele período que ele ficou na minha casa foi um dos melhores períodos, melhores momentos que eu vivi com meu pai. Porque era muito gostoso, a gente saía junto, a gente jogava baralho, a gente contava história, inclusive as nossas histórias antigas do passado. E um belo de um dia eu peguei e contei essa história para ele. E ele ficou com os olhos arregalados. Falou, foi você que fez aquilo? Eu falei, foi, pai. E eu nunca tinha contado aquilo para ninguém. Eu acho que foi a primeira vez que eu revelei, principalmente para minha família, que fora eu que tinha feito aquilo. E ele falou assim, olha, se você fosse mais novo, eu te daria um couro. Uma pizza. Aí eu falei, não, pai. O senhor ainda pode dar um couro aí, não tem problema nenhum. Até porque uma vez, inclusive depois desse episódio que eu cantei para o meu pai, um dia eu comecei a conversar com a minha mãe, não sei o que eu aprontei com ela, ela falou assim, eu vou te dar um couro, moleque. Isso eu já tinha uns 50 anos, mais ou menos, menos, né? Porque uns 45, 46 anos. E aí minha mãe pegou e falou assim, você vai me dar um couro? Eu fui lá e peguei uma cinta, deitei no colo dela. E não é que ela me bateu mesmo? E doído ainda. Então eu peguei e falei pro meu pai, não pai, se o senhor quiser bater, o senhor pode bater ainda, porque eu mereço. Né? Porque o que eu fiz foi realmente muito grave. E, então eu tinha esse lado meio incendiário aí, até porque tem mais coisas ainda para me contar sobre isso. Sobre esse lado meu perverso. Mas enfim, pessoal, esta foi a minha história de hoje. Não é uma boa referência. Conforme eu disse para vocês lá no início dos meus vídeos, que as minhas histórias serviriam tanto de bons exemplos, como de maus exemplos. E este é um péssimo exemplo que eu estou contando hoje, né? E eu causei muito prejuízo e lógico me arrependi, mas são coisas de moleque, né? Faz parte da vida. Quem que não aprontou quando era garoto, não é mesmo? Então fica aí, pessoal, não se esqueça de dar um joinha aí, compartilhar meu canal, se inscrever, me ajudar aí, que isso é muito importante. É só um toquinho aí naquela mãozinha, que fica assim, e você vai estar me ajudando e muito. Um abraço para vocês, um beijo no coração de vocês e até a próxima.
fui.